Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo para toda a igreja do Senhor, todos os irmãos, ouvintes da palavra de Deus. Nesta manhã, nessa oportunidade, quero estar trazendo uma palavra aos nossos corações, que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, e no capítulo de número 5, versículo de número 18, que diz assim a poderosa palavra de Deus: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Meu amado irmão, amigo, ouvinte da palavra de Deus, essa palavra aqui é os últimos preceitos aqui de 1 Tessalonicenses, diversos preceitos, votos e saudações de Paulo, né? Está terminando esse capítulo 5 aqui, essa primeira carta aqui aos Tessalonicenses. E Paulo aqui, ele, nesse versículo 18, anterior, versículo 18 e 17, diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. A importância de em tudo darmos graças a Deus. Pelo alimento, pela vida, pelo trabalho, enfim, por tudo aquilo que Deus tem concedido a você. Deus tem colocado na sua vida. Então, nós temos que dar graças a Deus pelo recurso que entra na sua vida, né? Na sua casa. Dai graças a Deus, porque tem muitas pessoas vivendo na dificuldade maior do que a sua. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele traz nitidamente aos Tessalonicenses principalmente nesse capítulo 5, essas saudações, esses preceitos finais do capítulo 5, trazendo conforto aos corações dos Tessalonicenses, da igreja de Tessalônica. Que eles viessem dar graça em tudo, orar sempre, sem cessar, regozijai-vos, se alegrar, estar alegre, viver a vida com alegria, servir a Deus com alegria, de coração, corpo e alma, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, que vivamos com alegria, não com tristeza. E o apóstolo Paulo aqui, ele é bem claro nessa passagem bíblica aqui da palavra de Deus. Para que a igreja venha se alegrar, venha se regozijar, venha que não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retede o bem, absteve de toda aparência do mal. Então esses são os preceitos. O apóstolo São Paulo aqui, ele traz à igreja de Tessalônica, para que ela se santificasse, para que ela melhorasse, para que ela viesse dar fruto, para que ela permanecesse brilhando em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo, um homem experimentado, um homem que saiu do pó, saiu das cinzas, saiu da lama, tinha uma vida espetacular no mundo secular, na vida fora de Deus, na vida que ele vivia sem Deus. Ele era um homem que tinha tudo, influência, tinha anel, tinha letra, ele tinha tudo, para as formaturas, aprender aos pés de Gamaliel. Mas o apóstolo Paulo, depois que ele se converte ao Senhor Jesus, você vai ver essa conversão no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, você vê a mudança do apóstolo São Paulo. Ele agora vive em Cristo Jesus. E ele tem bagagem, tem experiência, porque ele deixou tudo por amor de Cristo Jesus. Ele mesmo diz que para ele as coisas
se tornou como esterco, né, comparando com Cristo. Comparou com cinza aquilo que conquistou, comparando a Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele aqui tem mérito, tem gabarito, tem estrada, tem vida para aconselhar aqui a igreja de Tessalônica, né? Para que viva regozijando, para que orem sem cessar, para que venham dar graças a Deus em tudo. Aí ele diz, porque essa é a vontade de Deus, que tenhamos graça, né? Vamos comer algo, levantar os céus, orar pela comida, pelo café, né? Orar por tudo aquilo que vamos nos alimentar, orar por aquilo que Deus coloca na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, né? Regozijando sempre. Se estamos numa prova, regozijando sempre, orando sem cessar, dando graças a Deus, até pelas provas, muitas das vezes, porque é por elas que nós chegamos ao conhecimento de Deus. É por elas que nós vamos ter paciência pelas tribulações, que nós vamos aprender a nos controlar as emoções, ter um entendimento correto, né? Para que possamos resistir, vencer todas as astutas e as ciladas do inimigo. E nós vemos, meus queridos, amados irmãos, que aqui no versículo de número 19, ele diz que também para que não extingamos o Espírito, não extinguais o Espírito, né? Esfriar o Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Para que ele venha permanecer na minha vida, na sua vida. Para que nós venhamos dar fruto, né? Alegre, firme na presença de Deus, se alegrando, né? E olhando para trás no sentido de compreender quem éramos nós e quem somos nós hoje. Então nós temos que viver com alegria, fazer a obra do Senhor com alegria. E quem vai aceitar Jesus como Salvador hoje, aceitar Jesus como Salvador com alegria, não olhando para a vida passada, a vida velha, mas sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor, e não desprezando as profecias. As profecias elas têm que ser atentamente ouvidas, né? Só que nós vamos a profecia para saber se ela é de Deus, se ela é de alguém que tem estrutura, né, espiritual, ela leva um tempo, né? Muitas das vezes ela demora, e nós temos que ter o discernimento espiritual para compreender se aquela profecia veio da parte de Deus ou se veio apenas da parte do homem. E examinai tudo, retede o bem, abstei-vos de toda aparência do mal. Se aparentar mal, sai fora. Sai fora da presença do mal. Não enfrente o mal. Fuja, saia da aparência do mal. Aqui a Bíblia, Paulo não está falando de você combater o inimigo, de você resistir o diabo. Ele está falando aqui de você teve a aparência do mal, saia fora, né? Se abstém, você não está presente ali, né? E isso Deus nos dá a oportunidade de abstermos, de estarmos fora da aparência do mal, de não estar ali, né? Porque tudo aquilo que não é 100%, nós não conhecemos que é o mal, mas você entende pela palavra de Deus que aquilo não é certo, não é correto, então não é a vontade de Deus. Sai fora. Obedeça a voz do Espírito Santo, obedeça a voz de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra nesta manhã e que Jesus venha abençoar muito forte o seu dia, a sua família, a sua fé. Tudo aquilo que você for comer hoje, que seja para a glória de Deus. Todo louvor que você for ensaiar, toda palavra que você for ler, for estudar, toda oração que você for fazer, seja para a glória de Deus. Todo serviço que você for fazer na sua casa, onde você for fazer, que seja para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã, nessa oportunidade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Você que vai ouvir essa palavra, se renda ao Senhor, aceite Jesus como Salvador da sua vida, porque hoje é dia de salvação. E a salvação está em Cristo Jesus. Incline a sua cabeça e vamos orar e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado,
e querido que estás nos céus, nós te damos graça, Criador dos céus e da terra, por esta grande oportunidade que o Senhor tem nos dado. Abençoa o teu povo, os teus servos, derrama sobre cada um daqueles que vão ouvir a tua palavra nessa manhã graça. Aquele que está enfermo, que o Senhor venha curar, venha abençoar, venha derramar poder. Abençoa grandemente os obreiros da tua casa. Abençoa o Brasil, o estado do Maranhão. Abençoa São João dos Patos, as autoridades. Abençoa esse bairro. Abençoa, meu Deus, o teu povo. Aquele que está aflito, pensando em tirar a sua própria vida. Aquele que está com depressão, está com uma doença incurável, que recebeu um diagnóstico de um caroço, meu Deus, que recebeu um diagnóstico de um tumor, que ele venha para a igreja, ele venha servir a Deus, que ele venha entregar sua vida para Cristo Jesus. Eu oro nesta manhã repreendendo toda força maligna, toda ação diabólica, aquele que vai ouvir essa mensagem, que está doendo a cabeça, que está com um problema sério de saúde, que está com a doença crônica, que ele venha receber a cura, venha receber o milagre, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Nós oramos para a glória do teu santo nome nesta manhã e em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.